absurdo comprovado contra o Flamengo. Vamos comentar sobre isso. Faz a festa para a chegada da nação. Flamengo engatilha 2 contratações. Tem informação sobre Claudinho e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação. Deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixou o like. Então toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então, vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. É lógico comentar desse jogo maravilhoso que o Flamengo fez ontem na vitória por 2-0 no estádio do Maracanã e que saiu barato pra porcaiada, viu? Eu vou comer um porca pururuca com pão até no café da manhã depois desse amasso que o Flamengo deu pra cima da equipe do Palmeiras. E além do amasso dentro de campo, teve um amasso também fora de campo, porque a torcida do Flamengo fez uma festa absurda nas arquibancadas, uma festa maravilhosa que o Flamengo fez. Foram 59.502 ingressos comercializados, 64.706 pessoas presentes no Maracanã para presenciar a história. Um amasso absurdo do Flamengo para cima da equipe do Palmeiras e que o placar não foi reflexo do que a gente viu dentro do campo, porque era para ter sido muito mais. 3, 4, 5 se não fosse a má pontaria do Flamengo, principalmente a do Wesley no final do jogo, que na realidade não foi má pontaria, foi uma má decisão, decidiu cruzar pro Gabigol, enquanto ele poderia ter finalizado pro gol. E outra, com VAR, com a arbitragem completamente tendenciosa, com uma arbitragem terrível, o Eric Pulgar publicou nas suas redes sociais como ficou o tornozelo dele depois daquela entrada absurda do Rafael Veiga. Machucou o tornozelo do Pulgar, tá machucado, né? Inchadíssimo depois daquela entrada absurda do Rafael Veiga em cima do Eric Pulgar. E o Eric Pulgar publicou nas redes sociais e escreveu: não foi nada, não foi nada. O Marcos Braz pegou a imagem do chileno, retweetou e também, em tom de deboche, escreveu: também achei que não foi nada. O VAR sequer recomendou a revisão, né, para ver se realmente tinha sido alguma coisa ou se não tinha sido. Um completo absurdo, né, um completo descaso, e o Bruno Spindel foi na razão no pós-jogo, na entrevista coletiva, para criticar o VAR. Flamengo critica VAR por não sugerir expulsão de Veiga por falta em Pulgar. Muito decepcionado. Diretor de futebol queria que árbitro de vídeo indicasse a expulsão do meia do Palmeiras. Vou passar uma semana inteira sem entender. E o Spindel falou: a gente está muito decepcionado com a atuação do VAR nessa noite. Até queria saber a opinião de vocês, se tem algum de vocês que acha que a entrada do Veiga no Eric acima do tornozelo não era para expulsão. Não sei se as câmeras do VAR são suficientes para enxergar ou não. Queria entender o que se passa na cabeça do Igor Benevenuto para não chamar a expulsão num clássico desses, falou o Bruno Spindel na entrevista coletiva. E é isso aí. Diretor executivo de futebol nessa hora tem que botar a cara, tem que falar, independente de STJD, de medo de ser suspenso, como já aconteceu com o Bruno Spindel quando o jogo foi lá no Red Bull Bragantino, porque quando é o Palmeiras, vem Leila, aí fala que é o sistema, aí vem o Abel, por isso que ninguém marca nada contra eles. Porque sabe que se marcar alguma coisa contra eles, os caras vão chiar e depois vai sobrar para arbitragem. Sabe o que aconteceu com o último árbitro que errou contra o Palmeiras? Que era para ter expulsado o Zé Ivaldo, que na época era jogador do Atlético Paranaense, deu uma entrada com o cotovelo na cara do Hendrick. Sabe o que aconteceu? Já tá 1 ano na geladeira. O Sampierre lá, como é que é o nome dele? Alguma coisa Sampierre. Lembra daquele árbitro que parecia o Van Diesel, né? Careca, igualzinho o Vin Diesel. Pois é, até hoje, você não vê mais o cara apitando o jogo. Mas por que ele não apita jogo? Por conta do erro do Palmeiras. É isso que acontece com as arbitragens que erram contra o Palmeiras. Com o Flamengo, não. Esse Braulio aí, daqui a pouco tá apitando outro jogo do Flamengo. Outro jogo. Um completo absurdo. Uma completa vergonha. Eu avisei, esse cara é um dos piores árbitros do futebol brasileiro. E o Spindel falou:
Tenho certeza que na Libertadores, com os critérios dos árbitros, era expulsão sumária. Não consigo entender sinceramente. Vou passar a semana inteira sem entender. Talvez se não tivesse funcionando o VAR, o árbitro teria que avisar aos capitães. Tem consequência no jogo de hoje e no jogo de quarta, é lógico. É um dos principais jogadores do Palmeiras que não poderia jogar o próximo jogo caso tivesse sido expulso no jogo de ontem. Né? Um completo absurdo. Não é choro, tem que marcar posição, porque senão daqui a pouco tá acontecendo coisa pior com o Flamengo. Tem que falar, tem que marcar território e o Spindle fez de forma correta no jogo de ontem, então parabéns a ele e que continue fazendo. Aí o Spindle falou, jogador importantíssimo do Palmeiras, no momento da entrada ele já tem uma reação de arrependimento, verdade, da consequência do erro dele como atleta de ter feito uma entrada para expulsão e que teria consequências para o jogo de hoje e para o jogo de volta. Queria entender o que se passa na cabeça do VAR. Se tem pouca imagem para ver, para avaliar, sequer chama para revisão. Pois é, no replay, em câmera lenta, você vê a feição do Veiga. Ele dá a entrada e faz uma cara, fiz merda, deixa eu fingir um negócio aqui, entendeu? Para tentar passar batido e passa batido. O pior é isso, o pior é que passa batido frente a essa arbitragem horrorosa, terrível do jogo do Flamengo. Né? Marcos Braz, através da Zona Mista, também comentou sobre a atuação péssima do VAR Igor Júnior Benevenuto e do árbitro de campo, Rafael Cláudio, não, o Braulio da Silva Machado, não quero nem ficar repetindo o nome desse cara aí. Hoje à noite, viemos em uma competição importante também financeiramente para continuarmos um título de nível nacional. Foi importante ganhar por 2-0 de um adversário poderoso e sério. Mesmo assim, continuamos não entendendo o VAR não ter dado a expulsão no lance do Pulgar. Temos que dar nome ao cidadão que está no ar-condicionado, na tranquilidade, pode ver, rever e não consegue ter uma percepção de fazer o correto, que é a expulsão do jogador. Igor Benevenuto, tranquilo, no ar, podendo ver, rever o lance de cima para baixo, não tem muito o que discutir ou interpretar. É só chamar o juiz que às vezes não vê a intensidade do lance. Enfim, mas o resultado passa por cima disso e estamos felizes. Ganhamos de 2-0, todo mundo feliz com o terreno, mas o Igor Júnior Benevenuto não vai passar batido. Eles vêm com uma tranquilidade, não é nem o juiz, é o VAR que não chamou para expulsar. É pior de tudo é o VAR. Esse árbitro aí eu já sei que ele é horroroso, né? Conivente com cera, demorou para dar cartão para os jogadores do Palmeiras, só foi largar a mão para os jogadores do Palmeiras quando ele resolveu dar um cartão amarelo para o Pulgar, que era realmente para cartão amarelo, mas antes já tinham acontecido outros lances para cartão amarelo e o Braulio não soltava a mão. Aí soltou a mão pro do Flamengo, aí não tem jeito, né? Vai ficar muito feio, aí tem que começar a soltar a mão ali também para os jogadores do Palmeiras, uma verdadeira de uma vergonha, né? E apesar de tudo isso, o Flamengo, lógico, conseguiu a vitória. Destaque contra o Palmeiras, Luiz Araújo vai desfalcar o Flamengo diante da equipe do São Paulo após suspensão também justa, né, minha gente? Além do camisa 7, o artilheiro Pedro do Flamengo também será desfalque por suspensão por conta de cartão amarelo. Bruno Henrique deve ficar à disposição do técnico Tite e, de repente, vai até começar como titular, porque não tem Pedro, não tem Luiz Araújo, tudo bem que tem o Gabigol, tem o Carlinhos, tem uma galera toda aí. O Carlinhos não pode jogar a Copa do Brasil porque já jogou pela equipe do Nova Iguaçu, né? Infelizmente não temos o Luiz Araújo, que para mim é um grande destaque da noite de ontem, né? Reserva, banco, Cebolinha estava bem, lesionou quando ele foi dar aquele passe de calcanhar, isso foi dito pelo próprio Tite na entrevista coletiva, a gente vai repercutir a entrevista coletiva do Tite. Entra o Luiz Araújo, já entrou bem, criando situações, criando oportunidades, no segundo tempo dá uma assistência e faz o gol. Para mim, disparado, o melhor em campo, apesar de que toda a equipe foi muito bem tecnicamente. Quase não errou passe o Flamengo, um negócio assim espetacular realmente a atuação do Flamengo de ontem, por isso que não era apenas para 2-0. Abel Ferreira, na coletiva pós-derrota para o Flamengo, falou isso daqui, olha só. É uma eliminatória difícil, contra um adversário que no ano passado não ganhou absolutamente título nenhum e que neste ano
quer reverter, ou seja, deu uma alfinetada ali no Flamengo ainda, o senhor Abel Ferreira, após perder de forma vexatória no estádio do Maracanã, fazendo cera, batendo, VAR, arbitragem, sendo conivente com o time dele, né? E sendo que era para o Flamengo ter metido de 3, 4, 5-0 perante a atuação. 19 finalizações a 2 que o Flamengo teve contra a equipe do Palmeiras. Parecia até um jogo entre Flamengo e Bangu. Gente, veja bem, não estou dizendo que o confronto está definido, mas eu estou contando a história do jogo de ontem. E foi assim. Aliás, o Abel Ferreira disse a mesma coisa após perder para o Flamengo lá em 2020. Na época disse que o Flamengo estava dando a vida também, que só tinha um campeonato brasileiro para disputar e ele, Palmeiras, tinha Libertadores naquela oportunidade para disputar, venceu o Santos na final da Libertadores. No entanto, quem terminou campeão brasileiro foi o Flamengo venceu o Flamengo do Rogério Ceni, venceu o Palmeiras do Abel Ferreira no Campeonato Brasileiro, depois veio a vencer também na Supercopa do Brasil, só foi perder lá na Libertadores, infelizmente aconteceu essa situação. E aí, mas o Abel também soube reconhecer a superioridade do Flamengo, é óbvio, é evidente, né? Vai ficar aí só lamentando, choramingando. E ele falou: o Flamengo foi claramente superior e mereceu ganhar o jogo. Estamos com pouca confiança e precisamos melhorar o nosso desempenho individual e recuperar os nossos jogadores, principalmente os lesionados. Se vocês virem as equipes, não estamos na nossa força máxima. Não tivemos um bom desempenho e temos que admitir isso. Tudo bem, vocês não estão com a força máxima de vocês não têm o Murilo, vocês não têm o Estevão, você não tem... Mas aí é problema de vocês, meus amigos, é problema de vocês, porque o Flamengo também não tava. O Bruno Henrique tá capengando, Cebolinha lesionando toda hora, né? O De La Cruz, coitado, sentiu cãibra no jogo porque estava desgastado, teve que ficar de fora no último jogo. Então, se você não faz a gestão do elenco como você tem que fazer, aliás, o Palmeiras poupou inúmeros jogadores contra o Vitória, perdeu o jogo contra o Vitória dentro de casa para enfrentar o Flamengo e vir com desculpinha esfarrapada dizendo que porque o elenco não está completo. É problema de vocês, ó, tô lavando as minhas mãos. Aliás, o Palmeiras não vence o Flamengo no Allianz Parque desde 2017. A última vitória por 2-0 foi contra o Flamengo de Márcio Araújo e Marcelo Cirino. Olha quanto tempo faz isso aí. Nos últimos 17 jogos contra o Flamengo, o Palmeiras só venceu 2. No 90 minutos, apenas 1. Perdeu 8, empatou 7 ou 8 se desconsiderarmos o tempo extra para decidir um título. Aliás, só venceu no tempo normal na Supercopa porque teve um gol irregular, lembra, né? Daquele lance no Santos, lembra? Que o VAR também, ó, cagou mole ali pra falta, pro lance de impedimento, que o Mike atrapalha o goleiro Santos a chegar na bola. Muita gente contestou o Santos, sabe porque o Santos não pulou, porque o Santos isso, só que o Mike tava lá para atrapalhar o goleiro Santos, né? Isso aí não é lembrado. Isso aí que eu acho muito engraçado. O Flamengo não foi derrotado e não sofreu gols nos últimos 6 jogos como mandante contra o Palmeiras. Foram 6 jogos, 5 vitórias e apenas um empate. 88,9% de aproveitamento, 11 gols marcados e 0 sofridos. 89 finalizações, 33 no gol, 44 finalizações sofridas e apenas 8 no gol. Ou seja, nos últimos 6 jogos do Flamengo contra o Palmeiras, o Flamengo como mandante, o Flamengo sofreu apenas 8 finalizações no seu gol. 57,7% de posse de bola para o Flamengo. Ontem a posse de bola do Flamengo ficou acima dos 70%. O Flamengo aumenta a sua sequência somando 4 vitórias consecutivas na temporada. 2-0 contra o Palmeiras, 2-0 contra o Atlético Goianiense, 2-1 contra o Vitória, 2-1 contra o Criciúma. Você vê nitidamente a diferença de mobilização do time do Flamengo quando vai pegar um Vitória fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, depois quando vai enfrentar um Palmeiras no Maracanã, lotado, abarrotado, num jogo mata-mata. É um outro tipo de jogo, é um outro tipo de atmosfera. O torcedor também se mobiliza, né, mais do que nos pontos corridos. Isso é natural, isso aqui não estou fazendo nenhuma crítica, mas o Flamengo, os jogadores do Flamengo, lógico que não vai ser desse mesmo nível, mas precisa manter um pouco desse nível no Brasileirão para ficar mobilizado no Brasileirão e seguir líder da competição. Porque é isso aí, sarrafo lá no topo, sarrafo lá no alto,
na luta, quem sabe aí um sonho, tudo bem, é muito difícil, quase impossível, aí pela tríplice coroa. Everton Cebolinha sente dor na coxa e deixa a partida aos 22 minutos do segundo tempo, substituído pelo Luiz Araújo. O atleta vai passar por uma reavaliação no CT Ninho do Urubu hoje para ver qual é o grau da lesão, né? Se é uma lesão, se é um desconforto, se ele resolveu sair logo para que a situação não piorasse. Vamos ficar sabendo dessa situação. O próprio técnico Tite, na entrevista coletiva, falou a mesma coisa que estou falando aqui. Um grande clássico, mas o desempenho não reflete o placar. E não reflete mesmo, porque era para ter sido muito mais. E que momento espetacular que vive o Gerson, viu? O Dorival tava lá na imprensa, né? Tava no camarote acompanhando o jogo do Flamengo. Aí eu não sei se apertou a mão do Braz, se apertou a mão do Spindle, porque tem aquela coisa, aquela rixa ali. Mas olha, de falar um negócio pra vocês aí. Vai ter, olha, rapaz, não queria falar isso, mas nas eliminatórias, você pode ter certeza que além dos uruguaios, além do Pulgar, eu não queria que isso acontecesse, mas com o Dorival indo lá, vai ter jogador do Flamengo levado para a seleção brasileira, ainda mais essa seleção na Pindaíba, braba que tá aí. Assaltado. Bandeira de Melo é roubada ao lado do Maracanã antes do jogo contra o Palmeiras. Ex-presidente do Flamengo perdeu o celular e, diante da situação, desistiu de acompanhar a partida. Segundo o jornal o Globo, é lógico, né? Você passa por um trauma ali, você fica puto, você fica chateado, você fica querendo ir embora, perdeu o telefone, espero que ele recupere. O telefone é um completo absurdo que isso aconteça, mas infelizmente, a cidade que a gente vive. É lógico que tem isso em outras partes do Brasil, em outras partes do mundo, mas aqui no Rio de Janeiro a gente sabe que o buraco é bem mais embaixo, beleza? Marcar território. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, falou com a Flazoeira TV e disse que quando o clube tomar posse do terreno do gasômetro, iria construir um mastro de 50 metros com uma bandeira do Flamengo, igual a que tem no CT Ninho do Urubu, justamente para marcar o território, para carimbar o território. E tem que ser feito isso. É lógico que tem muito processo para o Flamengo passar ainda, tem a posse, tem a descontaminação do terreno, tem as receitas para o Flamengo angariar com patrocinadores, isso tudo até a inauguração de fato do estádio do Flamengo aí. Então vamos torcer para que tudo dê certo, que toda inveja, que todo olho gordo em cima do Flamengo seja afastado, porque tem muito, tentaram impedir o leilão, não conseguiram, caiu a liminar, mas disso vocês podem ter certeza que tem muito, viu? Bem complicado esse momento, mas vamos seguindo. Tite, na entrevista coletiva, deixou entregar que o diretor do Flamengo, Bruno Spindel, e o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, têm 2 contratações engatilhadas com o Flamengo. E Tite falou, o Bruno Spindel tem engatilhado algumas contratações. Acho que 2, né? O presidente também falou sobre isso. Olha aí, minha gente. Vamos debater sobre essa situação, além de falar sobre o VAR, além de falar sobre terreno do gasômetro. Marcos Braz abordou o tema mercado da bola na zona mista de ontem e comentou sobre a situação do brasileiro Claudinho, que o Flamengo segue tentando contratar. E o Braz falou, a situação continua complicada, mas os jogadores e os empresários já estão lá. A gente vem falando sistematicamente com eles. Quase 6 horas de fuso. Mas mesmo assim isso não atrapalha. Vamos ficar até o final dentro do que a gente achar pertinente. A gente vai ficar com a proposta em cima, tanto do jogador quanto do clube, para que se também seja justo com o esforço que o jogador está fazendo lá. Então, Marcos Braz aí querendo premiar o esforço, Claudinho fazendo muita força para sair do Zenit, fazendo muita força para vir jogar no Flamengo, mas quando se trata de russos, meus amigos, a situação é realmente bem complicada, os caras endurecem, estão no direito deles, é jogador deles, pagaram caro pelo Claudinho, não quer vender o Claudinho, mas, aliás, além do Tite falar isso na entrevista coletiva, o Cacau Cota, diretor de Relações Externas lá no leilão, falou, em breve terá novidades. O presidente Landim está prometendo uma coisa aí.
Então ficou no ar. Falou o Cacau isso, falou o Braz isso, falou o Tite isso. E durante essa semana ainda devem ocorrer mais reuniões para selar a situação do Claudinho. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.